Olá pessoal, hoje nós vamos ter a aula de fechamento sobre as adaptações musculares ao alongamento, tá? Eu sou o professor João Luiz Durigan, do curso de Fisioterapia da Universidade de Brasília. Muito bem. Bom, antes de a gente falar propriamente das adaptações, nós temos que entender algumas estruturas ou relembrar algumas estruturas que compõem o músculo. A principal delas, é claro, a unidade funcional do músculo, que é o sarcômero, tá? O sarcômero é composto pela linha Z, né? Na verdade, é a distância de duas linhas Z. Aqui nós temos o filamento fino de actina, o filamento grosso de miosina, tá? Aqui a linha AM, né? Então basicamente a linha Z, onde ocorre a ancoragem dessas proteínas, na verdade da titina, nas proteínas de ancoragem que se escoram na linha Z, e a linha M nada mais é do que as proteínas de ancoragem, né, que se ancoram, se ligam à miosina. Basicamente, pessoal, a titina, nós temos uma proteína, né, que é inelástica. Na verdade ela é elástica, e a parte inelástica da titina, que é essa proteína que ela se liga, né, ela está junta com a miosina, e a parte elástica da titina, tá? Ela está livre aqui junto com a proximidade com a actina, tá? Muito bem. A titina, basicamente, ela tem uma função como uma importante proteína de tensão do repouso sarcomérico, tá? Ela, como nós vimos, ela se estende da linha Z até a linha M. Ela apresenta uma parte elástica e outra inelástica. É fortemente ligada à miosina, então ela é também considerada uma proteína de ancoragem, tá? E ela está compactada, né, dentro do sarcômero, e ela pode chegar a um estiramento máximo de 7 micrômetros. Ou seja, ela compactada, ela tem um comprimento de 2,4 aproximadamente, e ela pode chegar no máximo de 7 micrômetros. E ela permite o aumento do comprimento do sarcômero, né, e bem como o retorno do sarcômero na sua posição inicial, tá? Vejam vocês que é uma proteína que foi identificada recentemente em ciência, né? Ela foi identificada pelo professor Young em 1985, e ela corresponde aí a 10% de toda a massa fibrilar, tá? Então nessa animação a gente consegue ver o papel dela, né? Então aqui nós temos a parte inelástica dentro do sarcômero, dentro da ancorada com a miosina, e aqui a parte elástica, né? Que vai da linha Z e se liga aqui à miosina, que vai fazer a ancoragem na linha M, tá? Então toda vez que eu tenho um ciclo de contração e relaxamento, eu tenho que a parte elástica, né? Então se distendendo, fato que acumula energia potencial elástica, e o sarcômero tende a retornar à posição zero, tá? Então a titina é uma das mais importantes, na verdade é a proteína mais importante, né, intrasarcomérica, que confere a elasticidade ao sarcômero. Bom, aqui um outro esquema, né, mostrando o alinhamento dos sarcômeros, tá? Vou deixar a referência aqui. Então, como que são essas relações de proteína, né, da miosina com aqui a actina e aqui a titina. Vejam vocês que, né, didaticamente a gente fala que ela está junto com a miosina, mas isso é impossível, né? Dois corpos não orbitam, né, o mesmo espaço. Então basicamente ela fica ao redor da miosina. E aqui características, né, proteicas, e mostrando aqui o sarcômero, né? Então aqui basicamente nós temos a linha Z, né, o disco Z, banda A, banda I, banda H e a linha M. Então pessoal, aqui nós vemos o papel da titina como determinante no alongamento da fibra muscular. Então basicamente nós temos aqui a titina, tá? Ligada aqui à linha M, a linha Z, e a tropomiosina, que é uma outra importante proteína, né, constituinte do sarcômero. Vejam vocês, conforme eu vou tendo a distensão do sarcômero, tá? Eu vou ter um alongamento desse sarcômero, e a titina, por ser uma proteína menos elástica, ela vai se cristalizar e vai romper primeiro do que, eu falei titina, mas é tropomiosina, tá? Então a tropomiosina, por ser uma proteína menos elástica que a titina,
ela vai romper primeiro do que a titina, e aí depois o alongamento e elasticidade do sarcômero vai ocorrer pela titina, que tende a se romper se esse alongamento do sarcômero continuar, tá? Na verdade, é importante que vocês entendam que essas proteínas intrasarcoméricas, além de conferir, no caso da titina, uma elasticidade ao sarcômero, elas também conferem uma estruturação do sarcômero. É elas que seguram o sarcômero e mantêm, né, fazem o suporte, mantêm a estrutura celular do músculo, especialmente do sarcômero, tá? Aqui a gente consegue ver, né, nesse esquema aqui do lado direito, então a extensão do sarcômero, né, então o sarcômero no momento zero, e aqui eu começo a ter alongamento, tá? Então vejam vocês que eu tenho aqui basicamente o alongamento da titina e o alongamento da tropa miosina, até, né, que eu tenho aqui uma curva de comprimento e tensão. Então esse alongamento vai ocorrendo até chegar no ponto 3, onde eu já não tenho um alongamento importante, porque eu tenho a trava, né, como se eu tivesse esse sarcômero estivesse sendo travado pela própria tropa miosina, tá? E aí, é claro, se eu continuar fazendo esse alongamento, eu vou romper a tropa miosina e na sequência eu vou romper a titina, tá? Então é importante, né, que essa mensagem da importância, né, da tropa miosina e da titina na organização estrutural do sarcômero, especialmente na elasticidade do mesmo, aí mais especificamente a titina. Bom, muito tem se especulado, né, se o nosso corpo humano possui períodos críticos, né, que expressam isoformas, né, diferentes de titina, tá? Então períodos durante o desenvolvimento humano, né, como por exemplo uma criança quando a titina está sendo, na verdade, né, construída, fabricada, né, modificada, a gente ainda não sabe, né, então se ainda existem indivíduos, né, seres humanos que expressam uma titina que tem uma isoforma mais elástica e outras menos elásticas, que poderiam explicar a hiperflexibilidade, né, como por exemplo nessa criança aqui. A gente também ainda muito se especula, mas a gente não sabe se a titina também pode ser modificada com a idade adulta, né? Especialmente com a atividade física que envolve treino de flexibilidade, né? Parece sim que os componentes musculares da matriz celular, esses sim se adaptam, vocês vão ver na sequência, mas a proteína titina ainda, alguns estudos sugerem que pode acontecer com ratos, mas com ser humano a gente não tem isso bem documentado ainda. Bom, quando a gente fala, né, em alongamento, primeiro a gente tem que entender que os tecidos moles, né, que promovem a resistência ao movimento, tá? E a gente consegue, né, já conseguiu medir qual que é o percentual de contribuição de cada tecido mole na resistência ao movimento. Então, por exemplo, a cápsula articular e o ligamento articular contribuem com 47% da resistência, ao passo que o músculo, com as suas fáscias, em torno de 41%, o tendão em torno de 10% e a pele em torno de 2%. Tá? E aí, uma coisa importante é que vocês têm que entender que o fisioterapeuta, né, o FT aqui é fisioterapeuta, né, pode trabalhar para diminuir a resistência ao movimento, em especial quando a gente faz o alongamento, tá? Pensando na adaptação do músculo, que é o tecido aqui que vai ter a maior adaptação e a maior plasticidade possível, tá? O tendão ele não tem uma adaptação importante ao alongamento, tampouco a pele, e cápsula e ligamento também quase nada, a adaptação é muito pequena ao ponto de promover resistência ao movimento. Na verdade, esses tecidos, né, tanto o tendão, a pele, cápsula e ligamento não podem se adaptar ao movimento, né, porque eles têm outra função, né, a função deles basicamente é de estabilização. Muito bem, além disso, pessoal, quando a gente pensa em alongamento e adaptação, a gente tem que lembrar da relação comprimento-tensão, tá? Essa relação aqui já foi proposta em 1966, tá, pelo professor Gordon, tá, publicado no Journal of Physiology. E ela tem sido reproduzida até hoje, né? Tem sido utilizada como modelo de explicação da geração da força. Tá?
Então, ela parece muito complicada, mas de fato é muito simples. Então, vamos começar entendendo aqui o comprimento ideal do sarcômero. O comprimento ideal do sarcômero ele ocorre em torno de 2,25 micrômetros, tá? Por que esse comprimento aqui, professor? Porque está escrito aqui, ó, é onde ocorre a maior interação ou a interação máxima das pontes cruzadas, ou seja, da miosina com a actina. Tá? Então, se eu tenho uma interação máxima, quando eu preciso ter uma contração muscular, eu vou ter uma contração gerando mais força. Tá? E quando eu olho aqui no gráfico, né, que ele mesmo propôs nesse artigo, aqui eu tenho o percentual do comprimento em repouso, né, pela tensão relativa, eu vejo que a tensão relativa gerada maior é em torno de 2 a 2,25. Tá? Agora, se nós olharmos os opostos, né, o oposto, olha aqui, um comprimento mais curto, 1,65, tá? E o comprimento acima do ideal, que seria o maior aqui, 3,65, eu tenho pouca interação, nesse caso aqui, no comprimento abaixo do ideal, entre actina e miosina, e aqui quase nenhuma ou nenhuma interação, né, porque não há tensão, né, não há interação de actina e miosina. Então, a primeira mensagem que a gente tem que ter é o seguinte, o comprimento ideal sempre é o comprimento em repouso e sempre o sarcômero vai se adaptar para ficar no comprimento ideal, tá? Porque o músculo, na verdade, se adapta para manter a atividade, ou seja, o maior número de interação de pontos de actina e miosina. Quando eu dou um estímulo de alongamento, né, e quando eu falo estímulo de alongamento é crônico no sentido de adição de sarcômeros em série, essa adição, né, esse estímulo vai fazer com que ocorra essa distensão, esse alongamento do sarcômero, e a adaptação que o organismo vai ter é a adição de sarcômeros em série aqui, né, ao lado desse sarcômero, é claro, na tentativa de restabelecer o comprimento ideal. E o contrário também é verdadeiro. Quando eu tenho um comprimento reduzido, como por exemplo uma imobilização e encurtamento, eu tendo a reduzir o comprimento do sarcômero, né? Então imagina, eu estou retirando essa parte para restabelecer o comprimento ideal. Então esse é o primeiro ponto importante, né, desse trabalho do Gordon, do ponto de vista da adaptação do músculo e clínico. Além disso, pessoal, a gente tem que entender que toda vez que o músculo está em encurtamento máximo ou em alongamento máximo, ele tem uma desvantagem mecânica do ponto de vista da geração intrínseca de força, tá? Quando comparado ao comprimento ideal. Porque aqui no comprimento ideal eu tenho, teoricamente, uma interação máxima de pontos cruzadas, o que vai me permitir uma geração de força máxima. Ao passo que quando eu tenho um encurtamento total do sarcômero, um alongamento total, essa interação, essa tensão reduzida vai reduzir a geração de força. Tudo bem? E aí, pessoal, coisa de extrema importância é que quando a gente tem adição de sarcômero em série, né, como consequência do alongamento muscular, né, como adaptação do alongamento, sempre esses sarcômeros vão ocorrer, sempre, tá, na junção miotendínea, tá? Por quê? Porque na junção miotendínea eu tenho uma maior concentração de síntese proteica, tá? Então esse experimento aqui demonstrou, por ligação aqui de adenosina radioativa, que é uma proteína, né, que marca a síntese proteica, mostrou que ela é maior na extremidade do músculo, tá? Ou seja, ocorre maior síntese proteica na junção miotendínea, tá? E também a densidade de mitocôndrias também é maior. Então é muito interessante isso. Então, aumento de sarcômero em série, ou seja, a deposição de novos sarcômeros ocorre sempre na extremidade do músculo. Tudo bem? Ou seja, né, a neossíntese, né, e a lise também de sarcômeros, né, então, também a retirada de sarcômeros sempre vai ocorrer na junção miotendínea, tá? Bom, então nós estudamos aí a parte elástica, né, do componente elástico do sarcômero, tá? Mas não é só o sarcômero e as proteínas sarcoméricas, né, que tem um componente elástico de adaptação, especialmente na adição de sarcômero em série, mas também o tecido conjuntivo, tá?
O tecido conjuntivo, especialmente o colágeno, tá? Ele tem uma capacidade de adaptação, né? Especialmente às cargas em série, às cargas de alongamento, tá? Não só o colágeno vai se adaptar no sentido da sua deposição de uma forma mais alinhada às cargas em série, mas também toda a matriz celular, como também fibras elásticas e, por exemplo, as proteominoglicanas, tá? As GAGs também têm essa adaptação. Então, basicamente, pessoal, esse slide aqui, ele demonstra de uma forma muito clara como que o colágeno ou a deposição aleatória de colágeno pode influenciar no alongamento do sarcômero e certamente reduzindo ou aumentando a flexibilidade, tá? Dos nossos pacientes. Então vejam vocês, aqui eu tenho um esquema que mostra, imagina um ponto A, né? O ponto A e o ponto B, tá? E aqui um ponto C, tá? Toda vez que eu tenho aumento da produção de colágeno, eu tenho a formação de pontos de ligação entre os feixes de colágeno. E isso pode promover resistência ao alongamento, tá? Então, pessoal, imagine que eu tenho aqui uma fibra de colágeno e outra fibra de colágeno. E eu tenho uma carga nesse sentido, tá? Nesse sentido aqui, né? Que é o que a gente vai observar aqui, ó. Tá? Então, se eu tenho um alongamento dessa fibra, também não importa, pode ser nesse sentido também, dá para vocês entenderem, tá? Se eu tenho só essas duas fibras, tá? Fibra A e a fibra B, o ponto X vai ficar livre para fazer esse movimento, tá certo? Ao passo que se eu tenho um colágeno depositado aqui de forma não organizada, aqui, por exemplo, no C, e ele fazer uma ponte cruzada, né, nesse ponto D, eu não consigo mais ter o mesmo comprimento de estiramento desse colágeno, tá? E isso vai fazer com que reduza a flexibilidade, na verdade a flexibilidade não, a distensão desse sarcômero e pode impactar na resistência ao alongamento, tá? Então vamos olhar aqui embaixo, fica mais fácil vocês entenderem. Então aqui seria um sarcômero em posição em repouso, e aqui seria um alongamento onde esses crosslinks, onde esses colágenos vão se distender normalmente, tá vendo? Eu não tenho formação de ponte cruzada, tá? Nesse exemplo eu tenho aqui formação de ponte cruzada, tá vendo? Ó? Então são colágenos que foram depositados de forma aleatória. E aí quando eu tenho estiramento, percebam vocês que esse sarcômero não consegue se distender totalmente, tá? Então, essa formação de ponte cruzada, né, pelo o aumento de posição excessiva do colágeno, em especial dele ter sido um remodelamento ruim, né, não adequado, vai fazer com que a formação de pontes cruzadas, reduzindo ou aumentando a resistência ao alongamento e certamente reduzindo a flexibilidade do indivíduo, tá? O colágeno, ou na verdade, né, essa deposição do colágeno de forma aleatória, ela ocorre em especial em situações de desuso muscular. Nós já vimos isso lá na primeira aula de desuso e também na aula de lesão-regeneração. Então, períodos longos de imobilização fazem um aumento excessivo da produção de colágeno que podem gerar pontes cruzadas, tá? Então, é muito importante que os nossos pacientes não passem por períodos longos de imobilização que vão necessariamente, ou podem, né, necessariamente aumentar a produção de colágeno, tá? Formando pontes cruzadas. Uma outra situação que ocorre a deposição excessiva de colágeno com a formação de pontes cruzadas é o envelhecimento humano, tá? Então, indivíduos, né, com sarcopenia importante têm aumento de pontes cruzadas que impactam na redução da flexibilidade. Por isso que nós observamos que a maior parte dos idosos tem uma redução de flexibilidade pela formação de ponte cruzada, tá? Ou seja, há um aumento de crosslinks, né, ou pontes cruzadas. Crosslinks são sinônimos, né? É um sinônimo, mas crosslink é um termo em inglês, vocês vão encontrar muito isso nos artigos, com o envelhecimento, tá?
Bom, então, o alongamento, ele é uma ferramenta importantíssima na degradação dessas pontes cruzadas do tecido conjuntivo, tá? Então, nesse diagrama aqui, após o tecido ter sido submetido ao alongamento, ele tende a retornar à posição inicial, né? E aí nós temos duas possibilidades. O alongamento, né? Então imagina aqui, ó, o alongamento, ele pode, né, fazer com que essas pontes cruzadas, entre aspas, se rompam. Quando a gente fala romper, não é que ela necessariamente vai quebrar e vai estragar o músculo, não é isso não. Eu vou dar estímulo mecânico. O colágeno, nós já vimos que ele responde ao estímulo mecânico pelo seu efeito piezoelétrico e ele tende a se alinhar, né, a remodelar ou quebrar essa ponte cruzada, tá? Além disso, parece que o aquecimento também faz esse mesmo efeito, tá? Por isso que alguns estudos fazem um pré-aquecimento para depois fazer o alongamento, tá? Parece que favorece a degradação das pontes cruzadas, tá? E quando a gente fala ainda em tecido conjuntivo, a gente tem que entender que o tecido conjuntivo sofre algumas adaptações, em especial ao padrão de atividade, ao menor comprimento funcional, tá? Então, se eu tenho um músculo encurtado por longos períodos, eu vou reduzir o seu comprimento, ele vai aumentar aí o número de pontes cruzadas, porque ele vai se adaptar a esse novo comprimento, ou seja, ao encurtamento muscular. O que ocorre, na verdade, né, quando eu tenho uma redução do comprimento funcional, como, por exemplo, uma imobilização articular? Eu posso ter encurtamento de cápsulas, ligamentos e tendões, novo tecido sintetizado para adaptação, a menor mobilidade, especialmente o aumento da síntese de colágeno com a formação de pontes cruzadas e também aderências musculares. Tá? E aí, o alongamento muscular, no sentido de remodelamento do músculo, de adaptação do músculo e também do tecido conjuntivo, ele é uma importante ferramenta no que tange a reabilitação, né? A fisioterapia, aumentando a amplitude de movimento e função. Também pode prevenir ou minimizar, né, a atrofia muscular e proliferação de tecido conjuntivo, como nós já vimos até na aula de atrofia muscular. Muito bem, esse foi o primeiro estudo, pessoal, publicado em 1990, sobre o uso intermitente do alongamento na prevenção da redução, né, do sarcômero em série em músculo imobilizado, tá? Então foi feito, né, várias condições de alongamento do músculo, tá? Em sessões de alongamento. Eles fizeram então só o músculo imobilizado 15, 30, 1 hora e 2 horas, tá? Aqui é o range of motion, né, que é o ADM, e aqui o número de sarcômeros em série. E o professor Williams demonstrou que 30 minutos de alongamento passivo diário foi suficiente para prevenir a perda do número de sarcômeros em série, tá? Que seria essa barra aqui, a atrofia e também alterações nos músculos imobilizados, né? E eles foram imobilizados por 2 semanas. Ao passo que 15 minutos de alongamento contínuo, né, houve perda do número de sarcômero em série, mas não houve proliferação do tecido conjuntivo, tá? Então, pessoal, esse foi o primeiro estudo que demonstrou, tá, o papel do alongamento intermitente na prevenção da redução, né, da amplitude de movimento do sarcômero em série, tá? Então é muito interessante, deu a primeira estimativa, né, do período de tempo, né, o período do tempo, né, total diário de alongamento que nós precisávamos fazer. Claro, é um modelo experimental, um modelo animal, mas foi o primeiro estudo que nos levou a entender o papel do tempo de alongamento no que tange a adaptação do músculo, tá? Esse estudo aqui eu já mostrei para vocês na aula de alongamento, estudo conduzido pela professora Elaine Coutinho, tá? Publicado já faz um tempinho também, em 2006, mas é um estudo muito clássico. Foi o primeiro estudo que mostrou que o alongamento, né, feito em músculo imobilizado 3 vezes por semana, né, na verdade foram 10 alongamentos de 60 segundos com intervalo de 30, mais ou menos o que a gente faz hoje, né, no ser humano, mostrou que
aumentava, né, aí a organização molecular, né, macromolecular do colágeno, né? E eu expliquei isso para vocês lá na aula de imobilização, que pelo efeito piezoelétrico o colágeno responde, né, ao alongamento, e toda vez que a gente vê aqui um brilho maior, né, é sinal que o alongamento, na verdade, que o colágeno tem uma deposição menos aleatória, com menos fibrose, né, e menos pontos cruzados. E aqui o músculo imobilizado por 4 semanas, né, e uma destruição importante, basicamente não tem aqui um alinhamento adequado do colágeno, tá? Então foi o primeiro estudo que demonstrou a importância do alongamento intermitente na organização macromolecular do colágeno. E aqui, pessoal, um estudo clássico, tá? Publicado também pelo Goldspink em 99, e a gente vai discutir um pouco isso na sequência. Falamos também na aula de hipertrofia, né, que o alongamento é sim um importante estímulo de síntese proteica, porque ele faz a adição de sarcômero em série, mas a deposição do sarcômero em série, como vocês viram, ela é feita próximo da junção miotendínea, na junção miotendínea, mas é claro, é síntese proteica, porque eu tenho formação de novas mioproteínas, tá? Então, nesse estudo aqui, ele tinha o músculo tibial anterior de coelhos e ele mediu o percentual de síntese proteica por dia, né? Então, ele teve um grupo controle, um grupo não alongado, um grupo controle e um grupo alongado, e um grupo controle alongado e eletroestimulado ao mesmo tempo, o que é uma contração excêntrica, tá? É um modelo de contração excêntrica. Então, ele demonstrou basicamente que o alongamento, né, basicamente dobra aqui a quantidade de síntese proteica, tá? E o alongamento com eletroestimulação, ou seja, o exercício excêntrico, quase triplica, né, aqui o percentual de síntese proteica do músculo diária, né? Então esse estudo mostrou 2 coisas importantes. Primeiro, que o alongamento por si só é um importante contribui com a síntese proteica. Então a gente pode dizer que ele é sim um estímulo hipertrófico, e também foi o primeiro estudo mostrando que a capacidade de síntese proteica na contração excêntrica é muito maior do que, na verdade, que o exercício excêntrico leva, né, a um grande aumento aí de síntese proteica do músculo. Muito bem, pessoal, muito legal so far, mas vamos entender, ou vamos fazer um resumão, o que nós temos de estado da arte, né, hoje, atualmente, sobre os estudos clínicos, né? Então, ou seja, o que nós temos aí de da ciência básica, que nos trouxe fundamento, né, para os pesquisadores fazer os estudos clínicos, né? E hoje a gente tem uma recomendação um pouco mais razoável de como fazer esse alongamento muscular. Então, olha só, esse estudo aqui do Taylor é um estudo bem antigo, de 90, tá? Eles mostraram que a maior deformação na unidade músculo-tendínea ocorre nos primeiros 4 alongamentos. Olha só que interessante. Então, daí que veio 4 alongamentos, 3 a 4 é o que a gente faz hoje em dia, mantido entre 12 a 18 segundos, tá? Já esse outro estudo, em 91, e na sequência, esse de 94, do Bend Iron, né, que publicou novamente aqui em 97, eles mostraram que 30 segundos de alongamento diário é realizado apenas uma vez por dia, suficiente para aumentar a amplitude de movimento dos músculos tibiais anteriores. Então, parece que 30 segundos é suficiente. E depois eles mostraram, né, na sequência, em 97, que não faz muita diferença alongar 1 ou 2 vezes por dia. A adaptação parece ser a mesma. Olha que interessante. Então, guardem, né? Deformação 12, 18, 30 segundos. Então, convencionou-se na literatura a gente usar no mínimo 30 segundos, tá? Esse estudo aqui é um estudo muito legal, tá? Quem gostar da literatura e gostar de literatura, especialmente com idosos, eu recomendo que vocês leem, tá? Então, ele foi o primeiro estudo a fazer alongamentos com idosos e mostrou que 3 a 4 sessões de alongamentos semanais, com duração de 60 segundos, proporcionaram um aumento da amplitude articular, muito maior do que tempo de alongamento inferior a 60 segundos, tá? Então, o que esse estudo mostrou pra gente, pessoal? 60 segundos, 3 a 4 vezes por semana, é mais importante em termos de amplitude de movimento articular do que 30 segundos, por exemplo, tá?
Por quê? Porque no idoso, como ele tem, vejam vocês como é importante a ciência básica, como ele tem uma formação maior de crosslinks, de ponte cruzada, eu necessito de um tempo de alongamento maior, ou seja, de uma energia depositada maior no músculo, de 2 vezes mais do que indivíduos adultos, jovens, né, de 30 segundos. Então 60 segundos é mais importante do que 30 segundos para o idoso. Tá? Próximo slide a gente vai resumir tudo isso, uma revisão sistemática. Tá? Mais recentemente, né, eu separei 2 estudos num grupo brasileiro, um deles eu sou até coautor, o professor Rodrigo Capato, lá da Universidade Estadual de Pernambuco. Ele demonstrou que alongamento de 5 dias na semana, por no mínimo 5 minutos no total, parece ser mais efetivo para ADM. Tá? E aqui a intensidade de alongamento, que é um outro assunto controverso, tá? Ainda controverso. Intensidade de alongamento que foi medida aqui pela escala analógica visual, tá? Que vai de 1 a 10, né? Sendo que 1 é nenhum desconforto, 10 é o máximo desconforto possível. Realizado por 12 semanas, não influenciou o ganho da ADM e a força muscular e a arquitetura. Tá? O que ele mostrou aqui? Que quando a gente faz uma intensidade de alongamento, o paciente, né, o voluntário, seja ela no mínimo desconforto ou no máximo desconforto, isso não faz muita diferença em termos de ganho de amplitude de movimento. Mas é importante sim que eu tenha um certo desconforto sensorial no alongamento. Então é como se o paciente tivesse que sentir esse alongamento neuromuscular, tá? Para ter um ganho de ADM. Muito bem. E aqui, pessoal, é um resumão, tá? Então olha só que interessante. A gente tem que sempre fazer o alongamento após o aquecimento, tá? Vocês vão entender um pouco na sequência, tá? Porque o alongamento ele tende, né, especialmente a reduzir aí algumas adaptações ou reduzir a força neuromuscular, tá? Embora esse efeito seja imediato, mas, por exemplo, com atletas de competição ou situações que eu quero reduzir, gerar força máxima, ele não é interessante. Eu posso aplicar baixa força e manter por períodos de 30 segundos, 4 a 6 repetições, tá? E em idosos, eu posso fazer 4 a 6 repetições diárias por 60 segundos, no mínimo, tá? Então também quem quiser ler essa revisão sistemática, embora seja um pouco antiga, a literatura não avançou muito, então isso aqui é o que os estudos têm reportado até hoje, tá? Muito bem. E alguns assuntos, pessoal, que são interessantes, tá? Olha só, então eu separei, existem alguns mitos, né? Vocês já devem ter ouvido várias coisas, embora não sejam fisioterapeutas, mas tem alguns mitos que já caíram por terra e até hoje a gente ouve fisioterapeutas, profissionais de educação física falando as mesmas coisas e eu acho que vocês vão ouvir isso por muito tempo ainda. Primeira coisa, alongamento não reduz risco de lesão muscular, tá? Mas a flexibilidade diminuída parece relacionar com a lesão. Vocês entenderam a diferença? Fazer alongamento pré uma atividade esportiva ou física não reduz o risco da lesão. Mas se o indivíduo tem redução da flexibilidade, isso sim pode estar relacionado com a lesão, tá? Porque a redução da flexibilidade pode fazer com que ele não tenha amplitude de movimento suficiente para fazer algum gesto esportivo. E aí ele se lesionar. Tá? Essa é uma revisão sistemática também da Cochrane, publicada pelos maiores pesquisadores do mundo, né? O Robert Herbert, e um grande amigo também que hoje é pesquisador na Austrália, o Marcos de Noronha, que a gente chama de Marquinho, pela amizade. E eles mostraram, né? Essa aqui é a última versão atualizada, de 2011, eles mostraram que o alongamento muscular também não previne a dor tardia, né? Que é aquela dor que decorre de uma atividade física, né, extenuante, tá? Uma outra pergunta, né? O aquecimento é importante na prevenção da lesão, tá? O aquecimento é importante na prevenção da lesão. Agora, o alongamento não, são coisas diferentes, tá? E parece que a literatura mostra
que o melhor alongamento o melhor aquecimento é o aquecimento atividade dependente, tá? Então, se eu vou fazer, por exemplo, um exercício, um supino reto, né? Eu não preciso ficar rodando o meu ombro, rodando o meu braço, não. Eu tenho que aquecer no supino reto, né? Se eu vou fazer uma corrida de 400 metros, eu vou aquecer fazendo o gesto esportivo na corrida, né? E não ficar numa bicicleta ergométrica, entende? Então, o aquecimento é importante, mas não necessariamente, ou na verdade, ele tem que ser feito no gesto esportivo, tá? E aqui uma coisa interessante, pessoal, eu deixo esse slide aqui para mostrar para os alunos, né, que as respostas agudas ao alongamento muscular são bem documentadas há muito tempo já, tá? Então, o que vocês vão ver é o seguinte: nossa, fazer alongamento muscular reduz força, não é importante, não é bom para hipertrofia. Então depende do objetivo, né? Vocês já entraram na academia, já fizeram alguma atividade física e vocês já viram vários colegas falando assim: olha, eu não vou alongar antes do treino porque vai reduzir minha força. Depende, tudo depende, né? Depende se você vai desenvolver uma força máxima ou não. Então a prescrição do alongamento e a ordem da prescrição depende do seu objetivo, tá? Mas de fato, fazer o alongamento reduz a força muscular imediata, sim, tá? Por quê? Porque eu tenho inibição do reflexo H, tá? Modificações no fuso neuromuscular já foram detectadas em 1990 e 2001. Eu tenho depressão homocináptica, tá? Ou seja, a transmissão sináptica é diminuída devido à ativação repetida, mostrado em 97. Tem inibição autogênica, você já sabe, né, que é a inibição autogênica pelo agotenose de Golgi, tá? Eu tenho inibição também pós-sináptica, né, pela estimulação de receptores cutâneos e articulares, especialmente é causado pela distensão e o desconforto sensorial. Então, de fato, eu tenho essas adaptações agudas, mas não necessariamente isso se traduz em adaptação crônica. E a prescrição da sessão de alongamento, ela vai ocorrer dependendo do objetivo, né, da sua sessão, o seu objetivo terapêutico. Bom, e aí, pessoal, para finalizar a última parte da aula, que é a mecanotransdução, né? Então, basicamente, a mecanotransdução, nós já falamos um pouco na aula de atrofia e hipertrofia, mas nada mais é como o tecido, né, muscular detecta e transforma um estímulo mecânico num estímulo hipertrófico, que pode ser, como eu disse, né, imagina que eu tenho sarcômeros, né, então eu tenho um crescimento em série. Então aqui eu tenho, né, 2 sarcômeros, aqui eu tenho mais 2 sarcômeros sendo adicionados em série, e aqui um crescimento que nós chamamos em paralelo, 2 sarcômeros adicionados em paralelo, tá? Então a pergunta é o seguinte: fazendo alongamento muscular, eu consigo transformar um indivíduo, esse indivíduo aqui com esse padrão de massa, é claro, né, que eu tenho uma doença neuromuscular, nesse indivíduo aqui? O que vocês acham? O que vocês responderam do disparador? Provavelmente não, né? Eu preciso ter um estímulo mecânico que vai fazer esse indivíduo ter um crescimento em paralelo e não em série, né? Por isso que atividades físicas que preconizam, né, priorizam alongamento muscular, você não vai ver, né, que o praticante tem uma massa muito desenvolvida, né? Então eu não consigo fazer essa adaptação aqui, né? Ou seja, transformar esse indivíduo nesse cara aqui, tá? Então o que é basicamente, a mecanotransdução? A mecanotransdução ocorre porque o sarcômero, né, ele é ligado, né, por um conjunto de integrinas e distrofinas, que são distrofinoglicoproteínas, que fazem a ligação da parte contrátil com toda a parte da matriz extracelular, né, com colágeno 4, com as fibras de colágeno. E existe aqui, claro, né, uma interação de toda a força gerada, toda a tensão gerada na matriz celular com a tensão gerada dentro do sarcômero, tá? Então, basicamente, pessoal, essas proteínas, elas conseguem, né, se ligar, ou seja, tudo que acontece fora na matriz celular vai ter uma interação, ou vai transmitir sinal para dentro do sarcômero, para as proteínas sarcoméricas, e o contrário é verdadeiro também, toda a interação sarcomérica passa pela matriz celular.
Dentro do sarcômero, esse exemplo aqui é do músculo cardíaco, mas no músculo estriado esquelético ocorre da mesma forma, nós temos proteínas, tá, que são ligadas na linha Z, tá, que são especializadas em sentir o sinal mecânico, tá? Então, se eu tenho aqui, por exemplo, num ciclo de sístole e diástole, como por exemplo no músculo cardíaco, eu tenho esse alongamento passivo, que faz que, primeiro, o complexo, né, proteico, né, esse complexo proteico vai manter o trofismo do músculo, mas se eu tenho uma redução de estímulo mecânico, ou um encurtamento neuromuscular, um encurtamento muscular que vai fazer um encurtamento do sarcômero, essas proteínas vão deixar de transmitir a sensação mecânica e o sarcômero vai se adaptar com redução do número de sarcômeros em série, para atingir, o que eu disse no início da aula, o comprimento ideal. O contrário é verdadeiro. Se eu tenho um aumento do estímulo mecânico, né, eu vou ter adição de sarcômero em série para novamente trazer o sarcômero na posição ideal. Esse foi o primeiro estudo, né, do Dedane, aqui em 2000, não sei se é assim que pronuncia, mas de 2001, que mostrou, né, que esse estímulo, né, de alongamento, né, sarcomérico faz, né, a transcrição, translação e a formação de miofibrinogênese, mas como essas proteínas são, né, colocadas dentro do sarcômero, eles vão sinalizar para que essa miofibrilogênese ocorra sempre na porção periférica do sarcômero, lá na junção miotendínea, tá? Ao passo que, pessoal, quando eu tenho, nós vimos isso já na aula de hipertrofia, quando eu tenho um estímulo mecânico, né, quando eu falo estímulo mecânico, estímulo de pressão, essa transdução de sinal, vejam vocês, agora ele está alocado em paralelo na fibra, e ele vai sinalizar para as vias que são, né, que fazem crosstalk com as vias de GF, que é a PI3 quinase, a KT mTOR, PC70S6K, que vai culminar na ativação de síntese proteica e o crescimento do músculo em paralelo, tá? Então, a mágica ocorre na deposição ou na localização desses mecanorreceptores, tá? Porque eu tenho que ter receptores na linha Z para detectar alterações de estiramento em série, para ter a deposição ou a retirada de sarcômeros em série, ao passo que estímulos mecânicos, né, que se conversam, né, fazem o crosstalk com a sinalização de P3 quinase AKT mTOR, promovida pelo IGF-1, para a ativação da síntese proteica e a construção de sarcômeros em paralelo. Tudo bem? Então essa é a mágica da mecanotransdução. Então é isso, pessoal. Eu espero que com essa aula de fechamento a gente tenha aí atingido os objetivos principais do nosso módulo de alongamento muscular. Um forte abraço e até a próxima.